Ora, muito boa tarde a todos. Começava por pedir o favor, talvez sentarem-se, não sei, se quiserem ficar, obviamente, vamos, para mais no sentido de ficar a sala mais em pleno. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à Assembleia, portanto, ordinária, da qual eu passaria, ou melhor, antes de passar à ordem de trabalho, eu começaria por pedirem, como tem sido habitual nas Assembleias, na última por acaso foi na parte final, mas começaria por pedir já, antes de avançar para a ordem de trabalhos, 1 minuto de silêncio pelos sócios eventualmente falecidos, portanto, com o primeiro ponto da Assembleia. Obrigado. Antes de avançar para a ordem de trabalhos, também, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia e em nome dos colegas órgãos sociais e de um modo geral todos os associados, também desejamos as melhoras para o Sr. Francisco Marujo, como todos sabem, sócio honorário da nossa coletividade e que está internado devido a um problema de saúde que teve. Portanto, os desejos, de facto, das melhoras para o nosso associado e amigo. De seguida, passaria então a ler, portanto, a ordem de trabalhos para precisamente esta Assembleia. Ao abrigo das disposições estatutárias, convoca a Assembleia Geral Ordinária desta coletividade para o dia 14 de abril de 2012, às 14h30, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Leitura e aprovação da ata da última Assembleia Geral. Ponto 2. Apresentação de contas do primeiro trimestre de 2012. Ponto 3. Eleição dos corpos sociais para o biênio 2012-2014. Ponto 4. Assuntos diversos. Se a hora marcada não houver o número legal de sócios, a Assembleia funcionará com qualquer número 30 minutos depois. Uma vez lida a ordem de trabalhos, eu passaria então ao ponto 1, que é a leitura e aprovação da ata da última Assembleia, e pedi aqui à colega Ana que fizesse o favor então de ler a ata da última Assembleia. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. Então passo a ler a última ata da Assembleia Geral. Aos 14 dias do mês de janeiro de 2012, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária no GR Campos Melo, a qual teve início às 14h30, presidida pelo Sr. Fernando Duarte e ladeado pelos restantes membros. A Assembleia iniciou-se com a leitura da última ata, onde esta foi aprovada por unanimidade. De seguida, passou-se ao ponto 2, apresentação e aprovação do relatório de contas de 2011. Começando por ser dada a palavra ao Sr. Jorge, Presidente do Conselho Fiscal, o qual fez uma apresentação detalhada do mesmo. De seguida, passou-se a palavra ao Sr. Miguel Tesoureiro, que se disponibilizou para esclarecer qualquer associado sobre qualquer dúvida que possa surgir relativamente às contas de 2011. A propósito do relatório de contas, o Tesoureiro fez referência a uma dívida existente, da Dona Lourdes, antiga arrendatária do bar, propondo que esta fosse esquecida, uma vez que esta se vem arrastando ano após ano e ela não paga. Na opinião do Sr. Miguel, se um dia ela voltar à coletividade, será cobrada a dívida. Esta proposta foi colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência disto, foi colocada à votação o relatório de contas, o qual também foi aprovado por unanimidade. De seguida, passamos ao ponto 3, começando o Presidente da Direção, Sr. José Horta. Ele inicia o seu discurso fazendo referência ao facto de o Campos Melo estar numa situação financeira mais saudável do que na altura em que a direção tomou posse. No seguimento, decidiu defender-se de um assunto que se tem arrastado, já que pode ser a sua última Assembleia, mencionando a conversa de menos política, mais Campos Melo. E disse a este propósito que as pessoas que deixaram de frequentar esta casa foram aquelas que o criticaram sobre a afirmação.
No entanto, e apesar da crítica que lhe foi feita devido ao tempo que ele esteve afastado do Campos Melo, ele voltou para fazer bem a esta casa. É sinal de que ele estava certo. Ainda a propósito da análise aos números, referiu-se que em 2009 o Campos Melo estava em falência técnica e hoje temos uma despesa inferior à receita. A direção está satisfeita com estes valores que demonstram sucesso, resultado de muito tempo dedicado a esta casa de modo voluntário. Explicando, passamos de um ciclo negativo para um ciclo positivo, onde neste momento temos uma autonomia financeira, já que as instituições que nos podem ajudar também estão com problemas. E para que esta autonomia fosse possível, tivemos de realizar vários eventos, onde salientou o Cravo Gigante em 2010. Em 2012 passámos para outro patamar, onde lançámos o DVD da história desta casa e o debate acerca da obesidade, onde terminámos 2011 fazendo um evento que ele considera a cereja no topo do bolo, mais precisamente o Natal Solidário, que nos deu um enorme prazer em fazê-lo. De seguida, o Sr. Presidente da Direção mencionou que admitimos 46 sócios e demitiram-se 14. E na página criada no Facebook temos 2.000 amigos. Isto mostra a amizade que o Campos Melo tem adquirido. Após mencionar todas estas vitórias, o Presidente não deixou de mencionar que a melhor vitória foi a angariação de pessoas nesta casa. E voltar a ver certas pessoas nesta casa, assim como o regresso do Covia Música, de Jazz Melo e do grupo de ginástica. Na opinião do Sr. José Horta, presentemente há uma animação que, quando a direção tomou posse, não havia, revelando-se o fator humano como algo crucial nesta casa. De seguida, o Presidente da Direção referiu ainda que o GR Campos Melo tem todo um património a preservar, como, por exemplo, o agora renovado polidesportivo, o qual tem de ser rentabilizado. Na opinião do Presidente, as direções que venham a gerir os destinos desta casa deverão ter imaginação e fazer coisas diferentes. De seguida, o Presidente da Direção falou também dos painéis solares, onde mencionou que a produção de energia é satisfatória, prevendo que se possa vender energia elétrica já em 2016, tendo-se revelado como uma aposta a médio e longo prazo. Referiu uma vez mais a questão dos obras da coletividade, onde em setembro tínhamos um projeto feito e aprovado, mas entretanto, quando chegou às mãos do empreiteiro, este viu que não estavam contempladas todas as pinturas, bem como a eletricidade, daí que o projeto tenha voltado para trás a fim de ser devidamente retificado, o que veio a aumentar o respectivo orçamento. Devido a esta situação, a atual direção propôs ao empreiteiro o pagamento a 18 meses, mas este não quis. Voltámos a insistir com o Presidente da Câmara, dizendo que precisamos das obras prioritárias, como o bar e o salão. Nas palavras do Presidente da Direção, o Presidente da Câmara da Covilhã não ficou indiferente a este nosso pedido e mostrou logo interesse que as obras se iniciassem em fevereiro. Antes desta decisão ser tomada, levantou-se de seguida a questão da proibição do uso do tabaco, equacionando a possibilidade da aquisição de um exaustor, e a razão pela qual não foi adquirido deveu-se ao facto de uma previsível alteração da proibição do tabaco em todos os recintos fechados. A seguir a estas intervenções relacionadas com as obras da coletividade, o Sr. Presidente da Direção disse à Assembleia que foi assinado um protocolo com o Sindicato Operário em que o GR Campos Melo foi convidado para ter um espaço no Museu Operário. O Presidente, após isto, referiu alguns dos projetos que vão ser realizados até ao fim do mandato, como criar uma sala de informática, a sala-museu e a sala de televisão. O Sr. José Horta referiu ainda que presentemente está-se a proceder a uma atualização dos ficheiros, só que deparámos com alguns erros e tivemos de parar. Isto é fruto da má organização da época sem computadores. No seguimento, o Sr. José Horta agradeceu ao Sr. Jorge, Presidente do Conselho Fiscal, por estar disponível todas as terças e quintas para tratar de papéis para o IRS, de forma a ajudar os associados que não têm acesso à informática. Em suma, o Sr. Presidente da Direção disse que o nosso mandato foi satisfatório, o que deixa os dirigentes e os sócios orgulhosos. Diante disto, o diretor, Sr. Rui Mendes, interviu dizendo que houve um assunto que ficou por resolver, que foi a atribuição do Estatuto de Coletividade de Utilidade Pública ao GR Campos Melo, mas chegámos à conclusão que era muito difícil, porque nos Estatutos de 1941 os mesmos referem que somos apenas uma coletividade cultural e recreativa e não desportiva, pelo que tal situação iria inviabilizar o registro como coletividade de utilidade pública. Por último, o Presidente da Assembleia Geral perguntou se alguém queria intervir, intervindo a Vice-Presidente Alice Rato, explicando que os estatutos do GR Campos Melo tinham de ser escriturados e posteriormente registados em Diário da República. O Presidente da Assembleia disse que tal situação pode ser revista, havendo necessidade dos estatutos serem revistos na sua totalidade. A Vice-Presidente da Direção
Alice Rato ficou com a responsabilidade de falar com o governador civil para saber qual o custo associado a referir à alteração dos estatutos. Após isto, o Sr. Presidente da Assembleia Geral pediu um minuto de silêncio pelos sócios falecidos, afirmando que não o teve sido feito no início da Assembleia, mas nunca é tarde demais para que tal situação seja. Por último, apelou para que os associados continuem a comparecer na coletividade. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a Assembleia. Muito obrigado, Ana, como sempre, com a excelente leitura da ata. Muito obrigado. Vamos colocar, portanto, a aprovação da ata relativa à última Assembleia. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada por unanimidade. Posto isto, passaríamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, mais precisamente a apresentação de contas do primeiro trimestre de 2012. Esta direção, uma vez que está a chegar ao fim do mandato, portanto, da mesma, fez questão de vos apresentar aqui na Assembleia um pouco o ponto da situação deste primeiro trimestre de 2012, uma vez que as contas de 2011, como sabem, já tinham sido apresentadas e aprovadas na última Assembleia de Janeiro. E como tal, eu passaria, portanto, a palavra ali aos colegas da direção, não sei, Miguel, no sentido de poderem debruçar-se sobre este assunto. Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença e, entretanto, antes de mais, pedir desculpa ao facto das cotas ainda não terem saído, porque, derivado de estar a atualizar o fecheiro, foi feito um novo programa para fazer as cotas e então daí vai haver esse mesmo atraso. Agradeço a vossa compreensão e, assim possível, que elas saiam, depois a gente avisará a todos os sócios. A nível das contas, a gente tirei umas cópias das contas até março. Portanto, neste momento, a nível de tesouraria, o saldo atual do Campos Penal são 3.661,74 euros, com 74 cêntimos. Não sei se tem alguma questão a pôr, se não... Ninguém se quer pronunciar? Muito bem, sendo assim, avançaríamos para o ponto 3, que me parece que é de facto o tema mais, portanto, mais interessante, ou pelo menos o ponto com mais interesse e, no fundo, a razão de ser desta Assembleia Geral, que diz respeito à eleição dos quadros sociais para o biênio 2012-2014. Portanto, vamos de facto por este ponto. Como, portanto, é do conhecimento geral, esta direção, portanto, está no fim do seu mandato. Foi também não só colocada a convocatória desta Assembleia, como também uma folha onde foi indicado alguns ícones, digamos, requisitos para que as pessoas, os associados, que tivessem interesse em apresentar uma lista, é isso no fundo que se pretende, que assim seja. Portanto, eu não sei se dos presentes que estão aqui, se há alguma lista que nos seja apresentada à mesa da Assembleia no sentido de averiguarmos da veracidade da mesma. Há alguma lista nova? Silêncio. Estão na expectativa. Se calhar temos 4 ou 5 e estão a ver quem é a primeira, não? Era bom. Não há nenhuma lista nova. E a direção atual, não sei se tem alguma lista para apresentar, uma vez que foi o meu desejo, no fundo, em que houvesse uma continuação. Pelos vídeos temos aqui uma lista, vamos ver quem é que faz parte da mesma. Já agora refiro aqui um aspecto que me parece interessante. Portanto, como vocês sabem, as listas têm que ter alguns requisitos, nomeadamente que os sócios, além de terem 18 anos, tenham 6 meses de associados. Portanto, isso são 2 condições necessárias para que possam fazer parte da lista. Pelo aquilo que depreendo, eu vou já passar a ler o que é que está aqui neste documento que me foi entregue, mas pelo aquilo que estou a depreender, estamos aqui na presença de uma lista, portanto, relativa, no fundo, a todos os órgãos sociais que já estavam em exercício, com algumas ligeiras alterações. Portanto, eu passaria neste caso a ler e depois, obviamente, para dar conhecimento, porque por ser pelo menos estes requisitos,
estão aqui reunidos, porque se assim não fosse, teríamos de facto, caso apresentassem mais listas novas,